Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então sejam todos bem-vindos aqui a esta nossa Igreja de Santo Adrião, em Oeiras da Ribeira, neste arciprestado de Águeda e nesta Diocese de Aveiro. Uma palavra também para todos aqueles que mais tarde me vão ver e ouvir, uma vez que esta partilha, esta explicação da Palavra de Deus vai estar disponível também na internet, no Facebook da paróquia e também na minha página pessoal. Eu gostava hoje, aqui e agora, e convosco, de pegar um pouquinho neste Evangelho que nós tivemos ocasião agora mesmo de escutar e que foi proclamado para nós, neste domingo 26º do Tempo Comum, um Evangelho que é tirado do capítulo 21 de São Mateus e que vai do versículo 28 até ao versículo 32. E se vós ainda não vos esquecestes, certamente que vos lembrais ainda do Evangelho que foi lido no domingo passado. Eu estou a dizer isto e estou a fazer esta relação porque penso que as coisas estão também, ou poderão estar, apesar do contexto e de enquadramento ser um pouquinho diferente, mas penso que podem estar interligadas entre si. Lembram-se que no domingo passado falava-se daquele proprietário que foi convidar, que foi contratar trabalhadores para a sua vinha. E foi às 8 horas ou às 9 e convidou mais uns tantos para irem para lá, que lhes dava ao final do dia um denário. Depois ao meio da manhã disse a mesma coisa, ao meio-dia voltou a convidar dizendo que dava o preço justo, ao meio da tarde e até também às 5 horas, 1 hora antes de terminar o trabalho, e continuou com a mesma conversa. E depois começou a dar o vencimento, a dar o salário melhor, a começar pelos últimos. Deu um denário aos últimos e os outros que tinham trabalhado mais, pensando que iam receber mais, afinal de contas, receberam menos. Eu tive a ocasião de dizer na altura que isto não era um contrato de trabalho para ser aplicado nos nossos dias, mas que na prática isto estava a referir-se a uma outra coisa. Estava a falar-se do reino de Deus. E por isso se falava na vinha do Senhor, que era o povo de Deus e que somos nós. Ora bem, eu pego precisamente nesse Evangelho que foi lido no domingo passado, até porque a primeira leitura de hoje, neste 26º domingo do Tempo Comum, parece que está a dar resposta a isso, quando se diz nomeadamente: Vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel. Será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? E depois,
no Evangelho de hoje, que eu proclamei agora mesmo, volta de novo à mesma situação. E se é verdade que no domingo passado, quando se falava daquele proprietário que foi convidar trabalhadores para a vinha, na prática isto foi uma catanada, e o termo é um bocado este, que Jesus quis dar àquela gente para dizer que a religião dos méritos não vai a lado nenhum. E o que é isso? Ora bem, eu faço isto, devo ter direito àquilo. Eu faço aquilo, devo ter direito àquilo outro. Eu faço mais estas coisas boazinhas e Deus vai me dar a recompensa. Isto era a religião dos méritos, fazendo de Deus uma espécie de um comerciante. Ora bem, sim senhora, quantas coisas boas é que tu fizeste, quantas coisas más, isto deve, isto mais isto, menos isto e tal, dá direito a isto, vais para o céu, como se isto fosse assim. O Evangelho no domingo passado foi por isso uma catanada àquela gente para dizer assim: se pensam assim, desiludam-se. Se vocês estão a fazer as coisas a pensar que vão ter recompensa, a pensar que vão ter méritos, desiludam-se. Porque se vocês vão receber alguma coisa, não é pelos vossos méritos, mas é por causa do meu coração. É por causa de Deus que é bom e que dá as coisas de borla, que dá as coisas de graça e que não está à espera que vocês façam para vos dar ou deixar de dar. Isto foi no domingo passado. Hoje, com aquela história do homem que chegou junto de um filho, ele tinha 2, olha, vai trabalhar para a vinha, e cá está de novo a falar na vinha. Eu vou! E não foi. E o outro que disse que não ia, e até acabou por ir. Na prática, isto é mais outra catanada. É mais outra catanada, desta vez, na religião das garantias. E o que é isto, a religião das garantias? É que isto, na prática, é uma crítica também que se faz ao primeiro povo de Deus. Ao povo de Israel, que pelo facto de Deus ter feito com eles uma aliança, eles pensavam assim: bem, o resto já está tudo garantido. Deus fez uma aliança connosco, através de Moisés, e portanto, agora, desculpem a expressão, é só gozar do rendimento. É o tal filho que diz que sim, mas que não faz. Por outro lado, o outro que disse que não ia e foi, se calhar são aqueles pagãos que estavam à partida fora deste projeto de Deus, mas que na prática foram aqueles que na hora certa, na hora H, foram capazes de dar a resposta que os outros não foram capazes de dar. Isto é o que a palavra de Deus hoje nos diz neste Evangelho de hoje. Mas isto não é só para os judeus, nem é só para o povo da primeira aliança. Isto é também para nós hoje. E por isso a pergunta que vos coloco, e a mim também, é: em qual destes filhos é que nós nos colocamos? Se calhar é difícil dizer que é só num ou só no outro, se calhar somos os dois. Porque às vezes dizemos que sim e não fazemos, às vezes dizemos que não e até acabamos por ir, mas isto tem muito a ver connosco. E tem muito a ver connosco porque, na prática, nós também acabamos por nos comportar um pouquinho como os judeus. Acabamos por nos comportar um pouquinho como ao primeiro filho. Como ao primeiro filho que, aliás, não quero, não, desculpem, vou trabalhar para a minha vida, mas ele respondeu: não quero. Exatamente, acabamos por fazer como ao segundo: eu vou, e acabamos por não ir. E isto, na prática, acontece quantas vezes? Porquê? Pois, são às vezes, eu devo dizer, fico... como é que eu vos hei de transmitir isto? Uma pessoa fica às vezes desanimada porque de pessoas que a gente esperava, então, mas aquele fulano, isto agora o exemplo não contem, não olhem para os exemplos, então, mas aquele fulano, que até é um fulano que até faz isto na igreja, então aquela fulana que até, e não olhem para os exemplos, que até lê, que até é catequista, que até é zeladora, que até faz algumas coisas, não sei mais quantos, que devia ser a primeira a entender estas coisas, bem depois pedir uma coisa que sabe que eu não posso dar. Isto é a mesma história. É a história também do outro que diz que sim, mas que não percebe o que é que está a fazer. Que faz, mas ao fim e ao cabo pensa que tem garantias por aquilo que vai fazendo. E acabamos muitas vezes por nos comportar um pouquinho como este primeiro filho. Eu devo dizer, aliás, já é a primeira vez que digo aqui isto aqui em Oja Ribeira. Apesar de não ter necessariamente acontecido aqui, nem isso interessa saber onde é que aconteceu, o que interessa é precisamente aquilo que eu quero transmitir. Ao longo destes anos todos em que já sou padre, já há mais de 25, como sabem, 25, 16, 27, já penso eu, ao longo deste tempo todo, tirando assim uma outra coisita, em que uma pessoa de facto também temos as nossas chatices, mas assim que me lembre,
assim, uma grande chatice de todo tamanho, que eu ponho em causa, em que eu tenha posto em causa a minha fé e o ser padre, nunca aconteceu. Agora, embora, como deve imaginar, já tenham acontecido coisas que nos deixam um bocadinho em baixo. E eu estou-me a lembrar de uma situação em concreto, que agora não vou dizer o quê, não tem de facto também muita importância, mas me deixou assim um bocado down, como diz o outro. E, ouçam, foi das coisas que mais me impressionou nesse domingo, porque foi no domingo que tudo isso aconteceu, nesse domingo em que houve esse percalço, esse incidente, esse problema, essa situação que me deixou um bocadinho mais desanimado, não houve sequer uma pessoa que tenha ido à missa nesse sítio que me tivesse dito o que quer que fosse. Mas foi alguém que nem sequer conhecia o nome. Sou padre, olha, eu nem vou dizer o nome porque o senhor nem me conhece. Mas ouvi assim umas coisas e tal, não sei o quê, olha, só para saber, se quiser pode contar comigo. Isto é tal história. É tal história de um que vai e que não vai, de um que diz que faz e que não faz, que diz eu vou e não foi, e há outro que de facto, se calhar, à partida, que diz, ó, Sr. Padre, o senhor nem me conhece o meu nome, eu mesmo que digo o nome, o senhor não vai lá. Mas olha, fica a saber que se quiser pode contar comigo. E é isto, pessoal. O que há mais é gente batizada. O que é mais é gente que está nos registros, e está nos computadores, e está nas estatísticas, e está lá a dizer que foi batizado no dia tal, no número tal, na folha tal, e que comungou em tal dia, e que casou em tal dia na Igreja Católica, às 11 e tal, e que foi a testemunhas fulano e cicrano, e depois acabam muitas vezes por fazer coisas que de facto que nos deixam... Ouçam, quem é que está a fazer as festas religiosas? Quem é que faz as festas religiosas por aí? São pessoas que vêm à missa. Quem é que faz estas coisas todas? Muitas vezes, pessoas que ao fim e ao cabo isto não lhe diz nada, é que acabam por fazer, e nós muitas vezes acabamos, eu com isto não estou a dizer para a gente fazer festas religiosas, porque sinceramente acho que por aquilo que a gente vê por aí, às vezes o melhor é não fazer. Mas o que eu estou a dizer com isto é que não basta dizer que sim, é necessário, efetivamente, e eu reparem que não estou a falar para vós, estou a falar de mim. É necessário, de facto, que cada um de nós seja coerente. Eu penso que é a grande lição que o Senhor hoje nos quer pedir a cada um de nós, que somos filhos, e filhos desde a primeira hora, que fomos trabalhar para a vinha porque tivemos pais que nos deram educação cristã, que saibamos, de facto, responder afirmativamente e com disponibilidade interior a este pedido, a este convite que o Senhor nos faz para trabalhar na vinha, não à espera de recompensas, porque já sabemos o que acontece, como aconteceu no ano passado, em que Deus dá as coisas não é pelos méritos, mas é porque Ele é bom, e aqui também o facto de já se fazermos o que fazemos, que isso não nos deva deixar correr, porque já temos as coisas garantidas, porque isso também isto não é assim que funciona. O que funciona é o nosso Deus, que é um Deus de amor, que quer dizer a cada um de nós, eu gosto de ti, eu confio em ti, e quero de facto que tu, aqui ou fora daqui, na igreja ou onde quer que te encontres, que possas dar um testemunho qualificado da tua fé.